toda uma tradição, quase 50 anos já de história. Essa igreja tem um peso histórico para a nossa história, da Assembleia de Sorocaba, né? E que alegria estar com os companheiros, com o seu crédito, com sua família, essa equipe de obreiros aqui local. A igreja da nossa Sorocaba é uma igreja que tem um lugar especial no nosso coração. Eu vim para cá e fui surpreendido em vê-los em constante mudança. Esta que a igreja está viva, ela está em plena atividade, ela está sendo movida por Deus. É uma alegria vê-los servindo ao Senhor, com sua equipe de pessoas que se preocupam com a questão missionária. Que bom vê-los e que bom vê-los servindo ao Senhor dessa forma. Deixo aqui o abraço, o carinho, a saudação do nosso pastor presidente, pastor Osmar Goulart, a quem deixo a situação, o pastor local, toda essa equipe de obreiros também. Agradeço ao querido companheiro, ao apoio que me acompanha, está comigo nessa noite. Obrigado pela sua vida. Agradeço também a minha esposa, a irmã Rosana, que também está comigo. Obrigado por vir comigo, obrigado pela sua companhia. Que bom, que vem conversando, e conversa. Já estamos, vai fazer 17 anos que estamos conversando já, casados, né? Foram quase 4 anos conversando, já vai ser quase 21 anos conversando aí. E a conversa é boa, viu, irmãos? Não enjoa, é sempre gostoso conversar. Eu estava hoje dando conselho para jovens que vão se casar agora no próximo sábado. Eu falei assim: case-se com alguém que você goste de conversar. Falei isso para eles, né? Que bom. Júnior, que alegria vê-lo, querido Senhor Deus também, ligando para intermediar esse contato, viu? Que bom vê-lo. O Saulo também, feliz de vê-lo também, em nome de Jesus. Abraço a todos vocês. Queridos, perguntar que vocês estão em pé, veremos 2 porções da palavra de Deus. A primeira está em Apocalipse 2, mas a leitura de Atos vai explicar o Apocalipse 2, mas aí vou ler o Atos 11, eu vou sentar-nos apenas. Após ler o Apocalipse, vocês vão se sentar e manter a atenção para Atos 19, porque ele vai nos explicar o Apocalipse 2. Bom, veremos. A loja da igreja que está em Éfeso escreve assim: estas coisas diz aquele que segura as 7 estrelas em sua mão direita, e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu conheço as tuas obras, 1, e o teu trabalho, 2, e a tua paciência, 3. Está avaliando a igreja, é uma avaliação, nota 3 até aqui. E como não pode suportar os que são maus, 4. E tens provado os que dizem ser apóstolos e não são, e os descobriste que são mentirosos, 5. E tens suportado, 6. E tens paciência, 7. E por causa do meu nome trabalhaste e não desfaleceste, nota 9. Vamos ver se alcançam 10. Todavia eu tenho algo contra ti, porque deixaste o teu primeiro amor. Amém? Podia sentar a igreja, em nome de Jesus. Podia ser 10, né? E agora leremos o Apocalipse 19 e vamos entender o que aconteceu com essa igreja, que por pouco não arrancou uma nota 10 de Jesus ali. Porque eu tinha um professor na faculdade, ele falava assim, frases dele, né? Ele falava assim: é errando que se aprende. Expressão dele. Mas se puder aprender com o erro dos outros, é melhor. E não custa nada, né? É verdade, né? Hoje a gente vai aprender com os irmãos de Éfeso, nessa leitura que nós fizemos aqui. O Atos 19, ele vai nos fundamentar, vai explicar por que não conseguiram tirar um 10 nessa avaliação que eles sofreram por Jesus em Atos e Apocalipse 2. Então, essa mensagem é o curioso caso do avivamento missionário em Éfeso. É um caso curioso. Na internet tem alguns movimentos na linguagem dos jovens, adolescentes também, tem essa expressão, você também deve ter visto, são as famosas trends. As trends.
que são as trends, que é uma linguagem atual, uma linguagem moderna, que estão aí espalhadas nas redes sociais. São tendências. É uma palavra em inglês que quer dizer tendências. E tudo vira trend, né? Vira trend uma música, vira trend uma frase, vira trend um costume, um hábito, uma frase, uma trend, uma música. Caneta azul vira uma trend, não aguenta mais ver aquilo. Mas a trend passa. Até vir uma nova trend, um novo movimento, uma nova tendência, vai seguindo. Às vezes tem hinos que viram trends também. Tem. Deus eu tenho tantas leis, Deus eu tenho, e fica o dia inteiro. Por exemplo, virou uma trend. Virou uma trend. Essa é uma trend, é um movimento, a palavra traduzida é tendência, né? Isso, é uma tendência. E o curioso caso do avivamento em Éfeso é porque eles pegaram um avivamento genuíno, um mover missionário clássico, assim, claro, objetivo, com absoluta fundamentação bíblica e apostólica, e transformaram aquele avivamento numa trend. Porque de Atos 19 até o Apocalipse 13, porque foi escrito por João, e João, quando escreve a carta, o livro de Apocalipse, ele escreveu no primeiro século. Então, daqui do Atos 19 até lá, o João escrever, e claro que ele não escrevia porque aquilo estava acontecendo naquela hora, ele escrevia porque aquilo já estava acontecendo, já era uma prática ali, já estava acontecendo. Então, isso que a gente vai aprender agora de Éfeso, que a gente vai aprender agora com os erros dele, para tirarmos o mestre, né? A gente vai aprender com eles, e vamos ver sim o que aconteceu ali. Porque durou talvez 30 anos, tudo isso, o que a gente vai ver agora. Pegaram um mover genuíno de Deus, se transformou numa trend. Aí Jesus olha escrever o seu livro, escreve assim, viu? Escreve assim, escreve desse jeito. Fez uma avaliação de 10 pontos para eles e foi dando, acertou 1, 2, 3, não sei. No 10 girou 9. Faltou um ponto para alcançar o 10. E o motivo de não alcançar o 10 foi muito claro por Jesus. O motivo é: vocês deixaram. Vocês estão sendo reprovados nesse item aqui porque vocês deixaram o primeiro amor. O primeiro amor, embora a gente esteja tentados ou inclinados a imaginar agora a parte romântica do assunto e lembrar do primeiro amor, não é isso que João está querendo dizer em Apocalipse. O primeiro amor ali, o primeiro amor em Apocalipse 2 é exatamente a pessoa bendita de Jesus. O amor a Deus. O amor a Deus. Porque é o primeiro amor, o primeiro mandamento, né? Amarás a Deus de todas as coisas. É o primeiro amor, é amor a Deus. Esse é o primeiro amor. E vamos ver Atos 19. Leamos. Se não for só DVD para ministrar, ensino. Então vamos juntos. Olha que interessante. Sucedeu o verso 1, que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos. Primeira lição: alguns. Não estavam preocupados se ia ter um monte de gente. Os cultos citados aqui, dos irmãos lá em Calquinha, 40 pessoas. O pastor vê 50 lá nessa altura aqui, de alegria. Então, não podemos, não vai por essa. Não, porque às vezes faz trabalho, às vezes congresso e tal, para tanta gente vai ter pendurado na janela e não consegue nem ver. E o pecador, nem entra. Às vezes nem cabe. Nem cabe o pecador que quer vir, não cabe. Encheu. Começa em Éfeso com algumas pessoas. Algumas.
vamos levar a eles uma palavra de salvação. Jesus, ao passar por aquele mar, e aquela passagem que você já conhece, acaba vendo uma queda de mar, ele foi lá, a gente fala, mas todo aquele problema que ele passou com os discípulos de passar o barco quase afundar, ele estava indo para onde? Aonde ele estava indo? Ele estava exatamente indo para Gadara. Chegou ali, pregou para 2 moços demoniados, e após ministrar aqueles 2 homens, sabe o que ele fez? Agora vamos voltar. Tudo isso para poder pregar para 2 pessoas. Olha o valor que Jesus dá para as pessoas. Pregou para 2 e eu queria ir com eles. Deixa eu ir também, porque eu também quero. Jesus assim: olha, não vai adiantar nada você querer vir com a gente. Ninguém te conhece lá. Eu quero que você volte para quem conhece a tua vida, para quem conhece a tua história, para quem viu o que você passou. Volte lá e diga para os seus quão grandes coisas te tem feito o Senhor. Mas eles juntaram 10, 12, vamos contar com 12. E chegaria aqui na primeira lição: não ligue para quantidades. O sermão mais longo de Jesus para falar isso. Professor, vamos chamar irmão para pregar no evento. A pergunta dele foi: quantas pessoas tem lá? Já desliga aí mesmo. Já não vai mais. Eu não convido. Quem quiser convidar, que convide. Alguém que quer ir, a depender de quantos vão ter lá, está querendo dizer que ele é melhor do que Jesus. Porque Jesus pregou para 2. E o sermão mais comprido de Jesus, o sermão mais longo de Jesus, ele pregou para 2 pessoas. Os 2 discípulos no caminho de Emaús. E que mensagem foi aquela? Andando e pregando, andando e ensinando, e começando com Moisés, e foi mostrando o que sobre ele dizia a Jesus, e foi pregando, foi ensinando, e quando foi, ele queria terminar a pregação do Senhor. Termina a pregação, entra com a gente, fica mais um pouquinho e continua essa pregação, entra agora, e começa, ele continuou pregando ali, e quando pegou o pão para partir, sumiu. Ai, que graça! É no partir do pão, que a presença de Jesus será percebida. Os irmãos do campo missionário não vão perceber que Jesus está aqui pelo barulho das nossas línguas estranhas, pelo barulho, vão perceber quando chegar lá as roupas, quando chegar lá, olha, Jesus está operando na nossa casa e está respingando aqui, e então aqui também, essa vez estão lá, é no partir do pão que vão perceber que Jesus está operando no meio da igreja. Não vai chegar lá, glória a Deus. Não vai chegar lá o quê? Porque você está encaminhando para lá. Então, primeira coisa aqui, vamos mostrar quantidade. Vamos lá e vamos ministrar, não importa para quantos. Aí vem o 2, verso 2. Mais uma coisa, eles deixaram a primeira hora. E tem 2. Aí começou algo fundamental também. Não fosse esse fator aqui, Paulo também é a paz do Senhor. Eu falei com o Senhor, olha, ver aquele grupo de irmãos subindo, aqueles 12 olhando, viu? Vocês já receberam esse Espírito Santo quando vocês creram? Do diabo. Fazer missões daquele jeito, irmão, sem o Espírito Santo. Não há missões, porque ele é missionário. Então a primeira coisa que a igreja sentiu e investiu e cuidou e alimentou para viver um movimento avivalístico missionário genuíno foi colocar o Espírito Santo em primeiro lugar. Então começou o verso 2 e eles falaram assim: receberam já? Mas vocês já receberam? Ele falou assim: viu? A gente nem ainda sabia que existia o Espírito Santo. Eu fiquei preocupado. Mas por que não era uma
Responderam que nunca haviam nem ouvido falar. Alunos distraídos, talvez, né? Porque o professor foi Apolo. E Apolo era um homem poderoso nas Escrituras. E com certeza ele havia falado, porque está lá em Gênesis, Espírito Santo. Né? Um pescador, ninguém ainda ouviu dizer que havia Espírito Santo. Talvez Apolo ensinou, não prestava atenção. A mesma igreja é assim também, irmão. Às vezes o pastor fala, o senhor não escuta, não entende, né? Vem o professor da escola dominical, fala de novo, aí a pessoa não entende. Aí vem o coordenador de missões e fala, outro entende. Aí vem um de fora, fala a mesmíssima coisa. Ele fala a mesma coisa. Ele fala a mesma coisa. Né? Aí o de fora fala, como o Paulo falou, nem não ouviram a Paulo, mas ouviram. Que bom que ouviu alguém, né? Que bom que ouviu alguém. Mas se não, nós nem ainda ouvimos que há. Não tem jeito. Temos que começar por isso, né? A igreja tem que voltar a desfrutar de uma comunhão genuína com o Espírito Santo de Deus. Genuína, não por emoção. Às vezes a gente fica emocionado. Ouve um louvor, ouve uma pregação, aquele fundo musical bonito, chora, mas não foi revestida de poder. Tanto não foi que na segunda-feira está tudo errado de novo. Então, é um avivamento genuíno. Aí nós vamos orar agora, vamos resolver essa questão. E aí, Paulo, vamos orar para buscar. Irmãos, nós não podemos mais. A gente tem que buscar isso de verdade. Às vezes, o operar, eu fico, talvez, irmãos, Espírito Santo, irmão, não sei o que aconteceu com eles nos últimos dias. Parece que só está batizando, irmão, com um pregador famoso, irmão. O que aconteceu, será, hein? É no celular cristão. Por que será que só bateu com um pregador famoso? Por que está batizando agora só com fundo musical? Por que será, irmão? Será que está meio tristinho? Está meio down? Será que ele mudou alguma coisa? Ou mudou a busca do interesse de cada um de nós? Não importa quem está ministrando ou quem está pregando, mas devemos ir ao culto com o coração desejoso, buscando o revestimento do poder do Espírito Santo. É tão raro, irmãos. Os pregadores estão pregando, começam até a contar. Batizou ali, mais uma quinta. 5. Aí ele posta lá no Instagram dele que foi 5. Quer pagar uma? Aumentar um pouco os seguidores, né? Então, irmãos, houve um tempo, irmãos, que nem se contava, irmãos, na Assembleia de Deus. Estranho era o culto em que o Espírito Santo realmente não revestia a igreja com o poder dele. Não dava nem para contar. Eu desejo esse avivamento, não quero mais eu nem sei quantos batizou, sei que todo mundo que foi, todos foram cheios do Espírito Santo. Nem deu para contar, porque foi realmente a igreja deu liberdade, a Espírito ele agiu, ele operou, ele renovou, ele resgatou, ele operou, de fato ele revestiu do poder. Então a igreja começou por ali. E Paulo estende as mãos. Estende as mãos. E diz a Bíblia, e começaram a falar em línguas, e começaram também a profetizar. Glória a Deus, aleluia. Porque Jesus Santo não fica perto, irmão. Glória a Jesus, glória a Jesus. Ele quer fazer. Ele quer ser. Glória a Deus, aleluia. Ele quer fazer, ele quer servir. Não é para pregar e ir embora. Não é para orar e não limpa. Não é para limpar e contribui. Não é para contribuir, ele vai alguma coisa, não quer ficar parado, ele quer servir. Ele quer ser útil ao reino de Deus de alguma forma. Ele fica quieto. Glória a Deus, eles vão, aleluia. entram na sinagoga e por espaço de 3 meses disputando e persuadindo acerca do reino de Deus. Estava tudo muito bom, estava uma bênção, a família está acontecendo, mas sempre tem alguém, né, irmãos? Presta atenção. Alguém já apareceu para falar, sabe o quê? Para falar mal. Tem como. Cadê lá? Já apareceu alguém lá que endureceu o coração, o outro não obedeceu e o outro foi falar mal. Eu não sei se vai dar certo, eu
certas conversas de WhatsApp por aí, é melhor sair. E ali, ó, e retirou-se deles. Aleluia. Fica falando tanta coisa ruim e acaba contaminando. Daqui a pouco você que estava tudo privado e queria fazer e tal, daqui a pouco está. Você está certo que é isso mesmo. Olha lá, se separou deles. Se separou. Ah lá, retirou-se. Não brigou não, viu? Não brigou não. O crente é assim, né, irmão? Não, bem se você crente, né, irmão? O crente não é barraqueiro, né, irmãos? O crente não é barraqueiro, irmão. Não é brigueiro. Você vai ter em casa, né, irmão? Não xingando ninguém. Você é crente, né? Foi revestido do poder de Deus, né? Isso, né? Se separou, no verso 9, né? Se separou, escutando todos os dias. Todo dia. Todo dia. Ah, mas vamos fazer missão é no domingo que vem. Eu vou deixar para falar de Jesus lá no mês que vem. Todo dia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Pode ser na fila de um banco, aonde você estiver, você vai sempre encontrar um espaço para falar de Jesus para aquela pessoa. Glória a Deus. Eu tive o prazer de me chamar uma vez na escola bíblica, onde o pastor Edson Santos seria um dos palestrantes também, né? Eu ia fazer o que lá? Eu ia dar água para ele, no mínimo, né? Pois bem, ficamos no mesmo hotel. O quarto dele o meu era quarto vizinho do quarto dele. Aí no quarto dele, de repente, parou de funcionar o ar-condicionado. Igreja de Itapera, e o pastor Gato Valadares é o presidente lá, onde o pastor Carlinhos, que faleceu esses dias, que era o vice-presidente dele. Aí estamos lá. Aí o ar-condicionado parou de funcionar. E daí, olha o que era, irmãos. Eu estava lá, eu voltou para aquele culto, aprendi tanto naquele dia. Aí ele chegou lá e chamou a copeira. O que a pessoa normal faria, irmãos? Que está estragado, o negócio não funciona aqui, hotel e tal. E tem aqueles que falam assim: eu estou pagando, o negócio aqui não pega e tal. Mas eu vi o que ele fez naquele quarto. Chegou a copeira, ele, aquela irmã e mais um copeiro lá, aquela senhora, aquela copeira ali. Ele falou assim para aquela senhora: como que é o seu nome? Eu não me falo legal. Olha, deixa eu te falar uma coisa muito importante. Você é uma ovelha especial para Jesus. Porque Jesus te ama. Ele nunca te perdeu de vista. Ele tem um projeto maravilhoso para a sua vida. Ele morreu para você. Você entende o que eu estou querendo dizer? Ela entende, então, porque você é muito especial para o Senhor. Isso é o mais importante que eu queria falar com você. Você entendeu isso? Eu entendi. Você entendeu? Eu entendi. Agora, o menos importante é que vai funcionar. Está com um problema aqui. De um problema, ele achou uma ocasião para falar de Jesus. Aleluia. Você faz isso, meu irmão? Alguém para o carro, faz um trânsito, o trânsito parou, o seu carro emparelhado com o outro, você ali reclamando, abaixa o vidro, solta o louvor. Amém. Em vez de xingar o presidente, o papa, o bispo, parou o trânsito, abaixa e sobe. Pode ser da frente, né? Deus, eu tenho tantas bênçãos, né? Aumenta o som lá e deixa ele ser evangelizado por tabela, pelo louvor que você está ouvindo no seu carro. Né? Mas nós não podemos perder nenhuma ocasião para poder falar de Jesus. Glória a Deus. Não deixa passar, não deixa passar. Sempre aparece a oportunidade. Disputando todos os dias, hein? É amanhã, hoje é segunda-feira brava. Essa aqui é boa para falar de Jesus, irmão. Puxa, mas hoje é terça, às 8 da manhã, dá certo. Dá certo, irmão. E na quarta-feira, funciona. Funciona também, irmão. É incrível. E na quinta, idem. E sexta-feira, fora que é dia da maldade, é dia da santidade, é dia também de falar de Jesus. Na sexta-feira também funciona. E no sábado, então, nem se fala. E domingo é o dia do Senhor. Aí é que não tem erro mesmo. Todos os dias levando uma palavra da parte de Deus para o coração também. E continua. Verso 11.
Vamos lá. Tentando entender por que não alcançaram a nota máxima. Tiraram 9, não tiraram 10. Verso 11, que interessante o verso 11. Meu Deus, Paulo não fazia para se aparecer, não fazia para se mostrar, não fazia para mostrar que ele era o bom. Não. Às vezes, uma vez, tem vezes que fica, né, irmãos? Tem uma coisa, né? Tem que mostrar, tem que colocar lá. Tem que mostrar ele. Não rouba isso, não rouba mais lá. Põe aí. Uma vez eu chamei o irmão para pregar na nossa igreja, irmão. Eu fiz a besteira de não colocar a foto dele no banner, irmão. Sabe o que ele fez, irmão? Ele fez o banner dele mesmo. A foto dele. Eu nunca vi isso. Imagina o pastor já vai pregar aqui. Eu fazer um banner, não sei onde eu quero. Mas era aquela coisa, né? Ele queria mostrar. Mas olha aqui, meu. Vocês deixaram o primeiro amor. Foi a nota máxima que não pegaram. Dá uma olhada aqui. E Deus! Não é Paulo! Não é Pedro! Não é Apolo! É Deus! É Deus! Deus pelas mãos de Paulo! É Deus pelas mãos de Paulo que fazia obras maravilhosas! Não sou eu, é Deus fazendo por meio da vida de cada um de nós. É Deus fazendo. É Deus pelas mãos de Paulo que fazia essas obras. De tal jeito, irmãos, de tal jeito que no verso 12, olha, que até os lenços. Meu, que é isso, Jesus? Dá uma olhada, irmãos. Dá uma olhada nisso, como que eles saíram disso para virar uma trente irrelevante. Até os lenços, irmãos, até os lenços levavam em seu corpo, seus aventais. Às vezes chamava o apóstolo Paulo, passa aqui em casa para fazer uma oração, para visitar. Aí Paulo fazia igual a gente faz, eu não consigo ir, eu estou aqui no outro trabalho, mas faz outra coisa. Leva meu lenço lá. Que é isso? Não pergunta outra coisa. Esse é o lenço que eu oro. É o lenço que eu passo as madrugadas buscando a presença de Deus. É com esse lenço que eu enxugo as minhas lágrimas. Só eu não posso ir lá, mas leva esse lenço. Diz a Bíblia. O lenço dele chegava lá das enfermidades. Ali, eu conheço esse lenço. Eu não sei se é legal a tua linha. A minha não tem não, mas não vale nada, meu. Do Paulo é forte, sem nome. Aí chegava lá, eu conheço esse lenço aqui. Chegava lá e a pessoa era liberta. Aí, eu posso pegar o lenço dos outros por aí? Calma. Alguém pegou e falou assim, mas está aqui o lenço de Paulo. Lenço de Paulo. Está escrito ali. Vai ser pegando o lenço por aí, irmão, porque pegou você ficar pior. É verdade. Cuidado. Sai do lenço e venha para a exposição genuína da palavra. Se Deus já acabou, nem se nectar mais isso. Sumisse, acabou. Aqui é só uma exposição daquela hora ali. Aí começou, sabe o que, irmãos? Verso 13. Começaram a surgir, irmãos, as mensagens do sabor evangelho. Está vendo aí? O evangelho tem jeito de evangelho, parece evangelho, tem cheiro de evangelho, faz até barulho do evangelho, mas não é evangelho. Não é porque o pecador não é confrontado, fica maciando, né? Isso aqui mesmo, que é macio. E vai errado mesmo e tal. É o evangelho trans. E é sabor do evangelho. Não é evangelho. E começar a imitar. Eram tão descarados, irmãos, que ele fala assim no verso. Ele sabia que não tinha moral nenhuma. E chegava no demônio e falava, viu?
Em nome do Jesus, viu? Do Jesus o Paulo. Eles estavam todos nós, que sabiam que não tinha moral nenhuma, viu? Em nome do Jesus que o Paulo está pregando lá, eu expulso você aqui. O demônio olhou, fez assim, rapaz, eu conheço Jesus. Eu conheço Jesus. E quer saber? Eu sei também muito bem quem é Paulo. Eu conheço os dois que você citou aí. Mas e vocês? Quem são vocês? Que compromisso que vocês têm com o Evangelho genuíno, com a obra missionária e com o reino de Deus? Quem são vocês? E ficarem envergonhados. Ficarem envergonhados. Esse é o Evangelho 3. E o verso de número 17. Quando isso foi notório, olha a coisa linda, irmãos. E todos os que habitavam em Éfeso, judeus, gregos, caiu um temor sobre eles. E ali, ó, atenção para a outra parte do verso. Não é assim, Paulo ficou mais famoso do que ele já era. Não. Não entendeu? Cuidado, meu irmãos. Esse negócio de ficar famoso, ficar com seguidor, às vezes tem uns irmãos aí. Olha aí, Jesus não me autoriza a falar, mas estamos até comprando seguidor. Tem Instagram lá, tem seguidor comprado, irmãos. Como que um seguidor da Rússia vai ser de irmão aqui do Brasil? É só pegar o seguidor dele, irmão, tudo comprado. Até o Instagram dele é fake, é tudo fake, é tudo mentira, é tudo errado ali, né? Mas veja só. Olha lá, não é Paulo não, olha o verso dele. O nome do Senhor Jesus. O nome do Senhor Jesus. O nome do Senhor Jesus, verso 17, era grande. Glória a Deus. A milagre vinha, veio, porque Jesus é bom. Jesus curou, porque Ele é fiel. Jesus fez, é Jesus. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. É o nome dele, irmãos. Os nossos nomes todos vão passar, mas o nome de Jesus Cristo, este nome permanecerá. Esse nome. E não há outro nome por aí. Não há outro nome pelo qual importa que nós sejamos salvos, senão o nome de Jesus Cristo. A uma nota, mas o problema foi a última nota. Que não pegou a última contratinho. Eu não entendo o que foi que eles foram deixando. E continuando. Sabe o que aconteceu? Vinham, verso 18. Olha que cidade, em Éfeso. Cidade grande. Éfeso era. Depois de Roma, era Éfeso. Uma cidade importante. Uma cidade grande. Éfeso, ali o templo de Diana ali, estava entre as 7 maravilhas do mundo antigo. As pessoas iam lá para ver essa escultura, era algo extraordinário. Aí veio o verso 19. E muitos, os que seguiam artes mágicas, vai lá, artes mágicas, é o verso de número 19. Trouxeram seus livros e queimaram, não levou nem para cedo, não. Sabe o que é cedo? Você leva lá os livros antigos, livros velhos, né? Agora você vai em cima. Você acha que cada pequeno, cada pedra preciosa ali, né? Nem levava para uma livraria, não, está confuso tudo. Aqui, ó. Olha lá. Artes mágicas, e trouxeram seus livros e queimaram na presença de Deus. Viu? Meus irmãos que tomam um pouco de cuidado com essa questão de mágica, feitiçaria, gosta de. Né? Aí está lá no jornal, pastor. Uma vez uma pessoa falou comigo: pastor, esse negócio tem uma dificuldade porque eu sou de Sagitário, sabe como é que é esse negócio de Sagitário? Glória a Deus, eu não sei o que é esse negócio de Sagitário, não. O que quer ver esse negócio de Sagitário? Não tem nada a ver isso aí. Às vezes faz uma coisa errada. Eu sou
sinistro é o Sagitário com o Capricórnio, a coisa não está muito certa. Oh, meu irmão, deixa isso para lá. Isso porque a cor da sorte é tal, sabe? E vai ser levado por essas coisas. Olha o que eles fizeram lá, deixando tudo isso aí, viu? Artes mágicas, deixaram isso para lá, e levaram seus livros, queimou tudo, tomou até prejuízo, porque quanto custava o livro naquela época? Jogou lá, falou quanto custava ali, era um prejuízo. Às vezes, irmãos, o servir a Deus, o seguir ao Senhor, não é só alegria o tempo todo. Quantas vezes, irmãos, por amar a Deus você fica até triste, você perde alguma coisa, você perde um amigo, às vezes alguém fica triste com você. Então, tudo isso, mas a Bíblia fala assim: que aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida alguma ele voltará, trazendo os molhos, trazendo a recompensa da boa semente que ele plantou. Esse é o Evangelho da Cruz. Esse é o avivamento que ocorreu ali na cidade de Éfeso, e foi bem aqui que a igreja de Éfeso não alcançou a nota, foi nota 9, mas nessa noite aqui podemos aprender com essa igreja e falar: poxa, eu vou tomar cuidado, eu vou querer tomar um nota 10 até ali. Eu tinha uma colega da escola, irmãos, da escola, calculava ali na faculdade, irmãos, são 10 perguntas, respondo 7 corretas, irmãos, e já saía. Eu tinha aquela coleguinha Caxias da classe, que ela voltava falando: peraí, na classe, menina, gente, chegava lá: professor, isso aqui, como assim 9,75? Tem aluno que é assim, irmão. Ele vê a nota abaixo e fala: não, por que 9? Não, eu quero 10. Eu quero tirar um 10. Olha o que eu estou fazendo, eu quero tirar um 10. Peraí, vem aqui, estou servindo a Deus, estou aprendendo a fazendo com alegria. Quando chegar a hora de prestar contas a Deus, eu quero tirar um 10. Deus olhar para mim e você falar assim: servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Se for enfiar no mundo, né? Mas fica tranquilo. Sobre o mundo. Eu te colocarei. A proposta dessa noite é aprendermos. Foi tão pouco tempo, né? A Assembleia que teve a década da colheita. O pastor Valdir Nunes chegou, pesquise essa história, por favor. Né? Era a década da colheita, foi da década de, acho que foi de 2000, 2010, foi por ali. Não percam isso, gente. Estudem isso, até o pessoal que gosta da missão. Foi uma década que a Assembleia de Deus no Brasil inteiro, de ponta a ponta, Goiapoca, Chuí, em todos os lugares, todo mundo só falava de missão. Foi o ano que na história está registrado em que mais cresceu. Isso assim que é usado, em que mais cresceu a Assembleia de Deus no Brasil. Então, possamos viver tudo isso. Olhar para a igreja de Éfeso e aprender com eles. Eu não sei vocês, quando eu vou fazer alguma prova, uma prova importante, que eu vai me ensinando aqui, uma prova importante, sabe o que eu gosto de fazer? Eu gosto de pegar as provas de alguém que já fez aquela prova. Entendeu? Você joga uma pergunta, e você começa a ler a pergunta e ler a resposta. Para que quando você for avaliado, você consiga render melhor naquela avaliação. Assim, fazendo nessa noite, olhando a avaliação da igreja de Éfeso, olhando a questão 1, a questão 2, a questão 3 e tal, né? É uma bênção. Estou quase fechando. Eles chegam assim: vocês têm provado que dizem ser apóstolos, está até uma fé, diz ser apóstolo. Se alguém ligou, eu estava vendo na televisão um tempo já passado, alguém telefonou para esses programas de televisão aí, para pedir um conselho ao pastor, e daí a moça falava no telefone: olha, então pastor, não sabe o que é pastor? Pastor não me ama.
apóstolo. Corrigindo a fala, irmão, pastor, isso é pouco. Aqui é apóstolo. E já tinha até gente jogando de pai apóstolo já. Os que eram o pai do apóstolo. Vai pagar onde isso aí? E vai ter um avô apóstolo, o tataravô apóstolo, e vai na língua chapolim lá, né, mano? Vai até chegar, sei lá onde, né? Mas nessa noite, uma avaliação da igreja missionária, olhando para a igreja de Éfeso, a avaliação dela, olhando para a Galileu em Atos 19 e saindo daqui melhor do que nós entramos. Senhor, eu quero tirar o pé da avaliação. Amém, igreja? E Senhor, queremos viver as coisas boas que viveu Éfeso em Atos 19. Amém? Vamos fazer orações. Essa palavra é para todos nós. É para todos nós. E nessa oração também, quando oramos, o nosso irmão Wesley pede oração em favor da sua avó, irmã de Nalva, que está na UTI. Oh, Jesus Cristo. Nesse instante, tentamos também a nossa irmã de Nalva, a igreja orando e buscando em nome de Jesus. Oremos, Senhor, meu Deus, Senhor Jesus. Nós acreditamos, meus amados, que o Senhor não muda, o Senhor é o mesmo ontem, hoje, e será o mesmo para todos sempre. Nós lemos a sua palavra, nós meditamos na sua palavra.